Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje, finalmente, podem acalmar os vossos corações porque já está online este vídeo que foi o mais pedido de sempre do meu canal do YouTube. Vocês sabem, ou a grande maioria das pessoas que me seguem já há algum tempo sabe desta operação, porque eu nunca fiz questão de esconder. Aliás, eu sou assim em tudo, praticamente na minha vida. Tudo o que mete por norma aquele tabus toda a gente esconde. Eu não consigo encontrar uma razão pela qual eu vos tenha que esconder que alterei o meu nariz, alterei o meu corpo de alguma forma. Não tenho qualquer tipo de problema, nem medo do julgamento dos outros, porque isso é a coisa que no meio de tudo menos me importa, até porque tudo aquilo que eu fiz ao meu corpo até hoje, principalmente a cirurgia ao nariz, eu voltaria a fazer 10 vezes sem olhar para trás. E houve todo um motivo para eu a ter feito. Antes de vos começar a contar toda a história, não se esqueçam de descer aqui um bocadinho o ecrã e subscrever o canal, carreguem no inscrever-se, é muito importante para mim, ajuda-me a chegar aos 50 mil seguidores antes do ano acabar, que era uma grande meta que eu gostava de ver realizada. E mais do que tudo é uma forma também de darem reconhecimento ao meu trabalho como youtuber, portanto ia ficar muito feliz se o fizessem. Então se querem saber toda a minha história sobre o meu narizinho, continuem a assistir. Desde mais ou menos os meus 18 anos que eu comecei a ter problemas bastante graves de rinite alérgica. Problemas esses que mais tarde acabaram por me desenvolver bronquites, asma. Depois disso ainda tive sinusite e sempre que chegava àquela altura da primavera, que é a altura mais crítica, eu tenho uma rinite que é sazonal, não é? Eu ficava tão mal da minha rinite e sinusite, da minha, estou a falar dos meus filhos, né? Realmente eu passava noites inteiras no hospital, eu ficava com febre, mal-estar, não conseguia estudar, mal conseguia abrir os olhos, ficava com desconforto tal que sinceramente era desesperante. Eu basicamente estava a perder todo o meu olfato. Fazer desporto era algo que era muito difícil para mim, subir umas escadas eu parecia tipo uma velha a fazê-lo, porque eu basicamente já só respirava por uma narina. Isso estava a condicionar-me imenso a minha qualidade de vida, até que um dia resolvi consultar um otorrino e ele, ao fazer uns exames básicos e normais, de uma forma muito engraçada, ele pegou num papel e disse assim: "Isto é o teu nariz por dentro", e desenhou um S. E eu aí entendi que realmente tinha que fazer alguma coisa para tratar a parte funcional do meu nariz. Aproveitei o facto de estar a corrigir a parte de dentro do nariz, também para corrigir a parte estética. Sempre tive um nariz que não era assim algo que me agradava imenso. Ele tinha uma dobra tipo tucano, era um bocadinho comprido e principalmente o que eu menos gostava era que quando eu me ria ele fazia tipo um triângulo, ele baixava. Não era algo que eu não gostasse ao ponto de operar se não fosse a parte funcional. Possivelmente eu teria deixado de levar por alguns medos de ficar com as características deformadas, que é um medo comum que toda a gente tem este tipo de operações. Visto que era na cara, deixava-me um bocadinho mais receosa. Mas a única forma que eu tenho realmente de combater os meus medos, combater os meus receios numa operação, seja ela funcional ou estética, é realmente escolher os melhores. E é aí que eu vos disse sempre, tanto desta operação como da outra, é aqui que nós devemos sempre ter atenção. Eu procurei montes de coisas sobre o meu médico, foi um bocadinho mais fácil escolher porque eu já tinha feito a minha primeira operação estética com a doutora Luísa Magalhães Ramos e realmente fiquei tão satisfeita com o serviço, com o resultado, com a forma como fui tratada, que a primeira opção que eu tive foi realmente consultar tudo sobre o Dr. Filipe Magalhães Ramos, que é irmão da doutora Luísa e que é otorrino e também especializado em cirurgia estética facial. Portanto, eu achei que juntava as duas coisas e, sabendo o máximo possível sobre ele e também conversando com ele numa consulta, eu fiquei literalmente segura e essa é a minha maior arma contra os meus medos. O Dr. Filipe dá consultas em Lisboa e no Porto, mas eu acabei por escolher ser operada no Hospital da Rábida porque era em agosto e era mais perto de Viseu. E eu vou-vos contar a minha história mais da parte estética, porque se eu for falar da parte funcional, gente, não saímos daqui. Depois de fazermos todos os exames que estão inerentes a uma cirurgia, e neste caso a cirurgia do nariz, chegamos à conclusão que eu tinha uma data de coisas, portanto a parte funcional estava não funcional, digamos assim. Então eu tinha sinusite crónica, desvio do septo, obstrução nasal persistente, cefaleias frontais, rinorreia posterior, pólipos nasais, hipertrofia dos cornetos e, bem, eu não me lembro de mais, mas também acho que não preciso de mais nada. Então, passando para o dia da cirurgia. A cirurgia foi feita bem cedo, eu cheguei ao hospital em junho, obviamente, e a única coisa que eu senti é apenas a porem-vos o soro. Eu pedi que me pusessem soro com sabor a sushi, porque eu estava com imensa fome e vontade de comer sushi e sabia que nos próximos tempos isso não ia acontecer. E rapidamente fui para o bloco operatório, em que antes de adormecer, que é tipo, fazem isto e de repente nós adormecemos, eu pedi mais uma vez ao doutor: por amor de Deus, deixe-me mais bonita com o que eu estou, vou mudar uma feição minha, isto vai-me ficar bem? O único corte que é feito é aqui sim, fazem uma incisão quase como se fosse um raio e depois então aí mexem onde querem e no final não se nota nada, é imperceptível a cicatriz que eu tenho, além de estar virada para baixo, de qualquer forma é mesmo imperceptível, vocês mesmo estando comigo não conseguem vê-la. Eu levei anestesia geral e realmente acordei super bem disposta, no início um bocadinho mocada com aquela anestesia,
anestesia forte, não é? Quando acordei senti assim uma grande aflição porque obviamente não conseguia respirar, além de ter o nariz cheio de coisas. Tinha também por fora o gesso. De 0 a 10 eu tive dor, 0. Mas de 0 a 10 eu tive incómodo, 10. Durante muitas horas eu tive de estar quieta, basicamente, e a cada hora que passava eu começava a ficar um bocadinho de nada roxa nos olhos, ou com a boca muito seca. Durante algum tempo não pude beber nada. A comida que me deram no hospital era completamente passada e morna, e passado algumas horas deram alta e pude ir para Viseu, portanto fui no próprio dia para casa. Eu tinha uma compressa enorme aqui porque de vez em quando ia sempre escorrendo algum sangue, as primeiras horas, e no caminho do Porto para Viseu aí realmente a minha cara inchou. Os meus olhos incharam, começaram a ficar mais negros. É normal que nós fiquemos negras e bastante negras, mas depende de pessoa para pessoa. Eu já vi pessoas que só fizeram uma cirurgia, por exemplo, para diminuir, para ficar mais magrinho o nariz, e ficaram muito pouco negras porque realmente é uma cirurgia menos invasiva. A cirurgia que eu fiz foi bastante invasiva, por dentro, por fora, tiveram que me partir ossos, portanto é normal que eu tenha ficado negra. Eu não conseguia sentir sabor nenhum, portanto comer era algo um bocadinho tipo, não tinha grande piada. Era muito estranho dormir de barriga para cima, sinceramente, e com a boca aberta e enfim, a boca estava sempre seca. Era bastante incómodo, mas para mim o pior dia de todos foi o terceiro dia. Eu nesse dia nem sequer tirei fotos, só queria que o dia passasse. Lá está, não pela dor, mas porque eu para as dores estava só a tomar um Benuron, para terem a noção de que realmente não é uma dor insuportável ou não dói praticamente nada. Eu não me importava de vos mostrar fotos disso, a verdade é que eu não posso, porque há pessoas muito sensíveis desse lado e eu tenho a plena noção que são fotos e a minha cara estava de alguma forma chocante. Passei assim uma semana a ter cuidados da mamã, a ter cuidados do mano, a pôr bastante gelo a toda a hora, a beber bastante água e a tentar ter o máximo de repouso possível e basicamente a fazer risquinhos na parede, tipo, quando é que eu vou tirar isto da cara? A parte melhor foi que o médico tinha-me dito: Helena, vais ficar com os lábios inchados. Eu fiquei, senhor doutor, essa é a parte que eu mais anseio. Devido ao corte que eles têm que fazer, o meu lábio superior não mexia, então era muito engraçado porque eu não conseguia falar como eu estou a falar agora, então só mexia a parte de baixo e era um bocadinho funny olhar para a minha cara. Já não bastava estar tipo um macaco, ainda tinha que ter um lábio que não mexia, não é? Entretanto chegou o grande dia de retirar aquilo tudo da cara e eu vou explicar que para quem fizer esta operação, este é o dia que foi o dia mais difícil para mim. Mais uma vez, eu não sabia o que é que ia. Eu ia a prever que ia ser uma coisa muito dolorosa por tudo o que me tinham dito. Eu achei, sinceramente, que assim que tirasse a tala havia o resultado final do meu nariz, que não foi o que aconteceu. Portanto, nessa consulta retiramos os pontos, retiramos o gesso e retiramos também os splinters, que são os tampões, digamos assim, que estão dentro do nariz. Foi talvez a mais rápida e pior sensação que eu tive na minha vida. Demorou literalmente 3 segundos em cada narina. A melhor descrição e mais real que eu vos posso dizer é como se estivessem a puxar o vosso cérebro por aqui. Mas é muito rápido, nós nem sequer temos tempo de sentir, oh meu Deus, isto está a doer, porque de repente já saiu. Nessa altura eu senti do tipo, credo, tanto ar. Não fico a respirar a 200% automaticamente, obviamente, mas consegui sentir-me livre e consegui já respirar alguma coisa que me fez sentir muito melhor. Assim que olhei ao espelho, descobri que ainda tinha mais nódoas negras, aquilo que eu achava que eram nódoas negras ainda estava mais por baixo do gesso e o meu nariz parecia uma batata. O meu nariz estava grande, estava inchado, o meu nariz estava grande e eu fiquei extremamente desiludida porque eu achei que ia chegar ao espelho e ia ter este nariz. O médico já conseguia visualizar o resultado final. Eu não, eu estava com um receio de mostrar ao meu irmão, eu saí de lá, dessa consulta, disse à minha mãe: está toda a gente proibida de me ver até eu querer. E eu fui para casa muito desgostosa do que é que eu fiz à minha cara, o que é que fiz à minha cara, o que é que está a acontecer, e comecei a pesquisar na internet e percebi que realmente era super natural. A partir desse dia é que o nariz começaria a desinchar e no primeiro mês ele desincha cerca de 60% a 70% de acordo com aquilo que eu pesquisei. Então eu pensei, o que é que eu posso fazer para acelerar esse processo de desinflamação, de desinchar, para ele cicatrizar o mais rápido possível. E então na internet descobri alguns truques naturais e nesse dia eu também falei convosco no Snapchat e houve várias pessoas que já tinham feito rinoplastia que me vieram ajudar e que me vieram dar dicas que foram muito úteis para mim. Uma dessas dicas foi uma rapariga que me deu, ela disse: põe pomada de arnica, e estava sempre a fazer muito gelo, punha a pomada de arnica, gelo, sempre assim, e depois descobri na internet também que o ananás tem uma enzima que é a bromelaína, que também atua nessa parte
parte da desinflamação, do desinchaço, e então eu fui comprar 40.000 ananases e passava o dia na Bimbi a pôr ananás e água e gelo e bebia aquilo sempre. Ainda comprei mais um comprimidinho que chama-se Ananase, que tem essa enzima com força e, portanto, eu não sei se foi daí, se foi do gelo, se foi do que quer que seja, a verdade é que eu em 3 dias fiquei impecável. O que sobrava ainda na minha cara eram as nódoas negras, daí que eu tenha passado mais um tempinho em casa, e a primeira vez que eu saí de casa depois da operação, sem ser para essa consulta, claro, foi 2 semanas depois, em que já era disfarçável com maquilhagem, mas ainda assim não estava fácil. Tinha de lavar várias vezes por dia o nariz com o Rinomer Força Forte e isso custava-me um bocadinho, porque quem já usou sabe que o Rinomer tem realmente uma força muito forte e eu achava que a qualquer momento que eu tivesse a pôr aquilo no meu nariz, o meu nariz ia arrebentar, porque eu estava com medo de tudo. A mim apetecia mandar com o nariz tipo assim, para não tocar em nada. A pele do meu nariz estava muito diferente, aliás, a pele desta zona toda estava muito diferente, talvez por causa do gesso, da qual tiveram que pôr, para pôr o gesso, não faço ideia. Da pomada da arnica também secou imenso aquela zona da pele, então eu durante algum tempo nem sequer usei maquilhagem porque a minha pele ficava completamente seca, não dava para pôr uma base. E nessa altura é que eu me lembrei que o nariz está presente em muita coisa na nossa vida. Por exemplo, eu não podia usar óculos de sol, mesmo que eu estivesse aqui, eu tinha durante muito tempo, às vezes punha os óculos na cabeça ou assim aqui na testa só para ver qualquer coisa, e morria de medo que os óculos fizessem tipo, escorregassem para o nariz. Não podia ter exposição ao sol, obviamente. E uma coisa que eu achei curiosa, porque durante algum tempo, pá, uns 2 meses e tal, o meu nariz por dentro cheirava mal. Portanto, eu respirava e sentia um cheiro mau. E eu pensava, mas será que os outros conseguem sentir isto? Mas não, depois perguntei ao médico e percebi que realmente era o cheiro do nariz a cicatrizar, era uma coisa normalíssima. E foi a cada dia ficando melhor até chegar ao ponto em que está hoje, obviamente, em que eu estou mega orgulhosa do meu pequenino nariz. Uma das coisas que me deixou mais tranquila logo depois da operação foi que quando eu acordei tinha no meu WhatsApp uma fotografia que o Dr. Filipe me tinha mandado. Antes de acabar a operação, ele tirou uma fotografia ao meu nariz e disse tipo, é assim que vai ficar no final. E assim que eu acordei, ajudou-me imenso a ganhar ânimo para os dias ou as semanas que se avizinhavam. Outra coisa, durante imenso tempo eu não conseguia ter sensibilidade na ponta do nariz. Isto demorou imenso tempo até eu conseguir ter alguma sensibilidade. Isto são procedimentos obviamente caros, ronda os 4, 5 mil euros. Eu, como vos disse, não fui para o mais barato, fui para aquilo que eu considerei o melhor. Eu estou claramente aqui a deixar-vos uma ideia mais ou menos do que é que aconteceu comigo, mas vocês devem sempre consultar o vosso médico, perguntar o que é melhor para vocês e pedir um orçamento, seja como for, porque acredito eu que varia muito de pessoa para pessoa. A verdade é que eu hoje em dia olho para mim e penso que eu devia ter nascido com este nariz. Este é o nariz que pertence à minha cara e ao mesmo tempo eu estava a ter o aparelho nos dentes e os meus dentes também eram um bocadinho saídos. Vocês conseguem ver perfeitamente, por exemplo, aqui em que eu estou com o meu perfil estético demasiado redondo, ou seja, o nariz estava torto, os dentes eram saídos e a partir do momento em que eu pus aparelho nos dentes, eles regrediram também. A partir do momento em que eu operei o nariz, ele também regrediu e ficou mais direito. Portanto, eu penso que o meu perfil estético ficou próximo do que é o ideal e isso deixa-me mesmo super feliz. Realmente acho que quem está muito mal com algo que tem no corpo, as únicas desculpas que eu aceito sem mimimi é não tenho dinheiro ou os meus pais não deixam, caso vocês dependam dos vossos pais. Caso contrário, eu acho que não há desculpa absolutamente nenhuma, muito menos por causa da opinião dos outros. Acho que não devemos pôr a nossa felicidade nas mãos de alguém, a não ser neste caso como eu pus nas mãos do Dr. Filipe e que agradeço muito porque realmente mudou mesmo a minha vida, mudou mesmo a minha autoestima e agora sou feliz de frente, sou feliz de lado, sou feliz a 3/4. Vocês não imaginam o que é realmente olharem ao espelho e gostarem de tudo o que vocês estão a ver. Desde que eu tirei o aparelho, muita gente me disse que eu mudei, que a minha aura ficou mais alegre, que eu fiquei com uma índole muito mais feliz e que fiquei realmente uma pessoa que nota-se que está bem, e isso é totalmente verdade. Eu hoje em dia sou uma pessoa completamente bem resolvida comigo mesma, tornei-me uma pessoa muito mais confiante, não só por causa do nariz, mas por causa dos dentes, por causa do meu corpo, por causa de agora fazer exercício, comer melhor. Eu vou viver na minha pele e no meu corpo para sempre, portanto eu gosto de cuidar de mim e do meu corpo de dentro para fora, para viver bem nele e viver sempre realizada, feliz e completa. Isto para vos dizer que se vos faz sentir bem, faz sentido, procurem melhorar a vossa aparência, a vossa essência, o vosso caráter, a vossa pessoa. Realmente tenho a sorte de ter uma mãe incrível que me apoiou sempre e que me ajudou e foi ela que me deu grande parte da coragem e é ela que eu devo este sangue frio de fazer o que quer que seja sem ter medo nenhum. Espero que existam mais pais e famílias desse lado como eu tenho na minha, esse apoio, essa base, e é também nessa base em que eu me assento para nunca ser
como algumas pessoas diziam, viciada em cirurgias, viciada em mudanças. Foi as únicas mudanças que eu fiz em mim e farei mais no dia em que eu achar que faz sentido. Se há coisa que eu tenho é bom senso, é os pés bem assentes na terra e é também uma ótima noção daquilo que é bom para mim. Portanto, nunca vou deixar de ser a pessoa que vocês estão a ver agora só porque vou alterar isto ou aquilo em mim. Eu consigo correr imenso, eu consigo fazer desporto, como vocês têm visto sempre no meu Snap e no meu Instagram. Obviamente, depois disso eu comecei a treinar com o Paulo e desde que treinei com ele eu deixei de sentir montes de coisas que eu sentia na asma, deixei de precisar de bomba, eu já consigo de novo sentir o cheiro à comida, aos perfumes, estava a perder o meu olfato, estava a perder a minha qualidade de vida e de repente voltei a ter isso tudo e isso é mesmo super gratificante, portanto estou mesmo mega feliz por ter feito isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isto já aconteceu há um ano, portanto é normal que eu não me lembre assim tão bem de todos os pormenores, mas se tiverem alguma dúvida digam, porque eu posso me lembrando entretanto e posso ir respondendo. Um grande beijinho para vocês e até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Tchau!